Caríssimos irmãos, estamos na Semana Santa. E a Santa Igreja, durante esta semana, nos apresenta em cada dia os textos, as leituras da Santa Missa, no ofício divino, relacionado a essa Semana Santa, para a nossa meditação, para bem vivermos esta Semana Santa. E assim, então passamos a nos incorporar, mais nos compenetrar mais desse mistério da nossa redenção. E o cume dessa Semana Santa é também a comemoração da ressurreição do nosso Divino Salvador. Durante a semana nós lemos a paixão de Nosso Senhor segundo os evangelistas, né? Hoje será lida a paixão de São Marcos, segundo São Marcos. Na terça-feira, hoje é São Mateus. Na terça-feira, segundo São Marcos. Na quarta-feira, segundo São Lucas. E na sexta-feira, segundo São João. Hoje, domingo, chamado de Ramos, temos também a procissão dos Ramos. Essas cerimônias, em geral, nessas semanas, são bastante ricas e, portanto, dispensa grandes homilias. A homilia, por exemplo, nesta será apenas aqui, porque ela em si só já encerra todo o ensinamento. Essa procissão ela é de antiquíssima idade, ela remonta ao século V e, portanto, do comecinho mesmo, porque nos lembremos que foi a partir do século V que começou a formar uma liturgia, uma organização na religião, porque até então não tinha possibilidade alguma de fazer algo mais público, porque a igreja vivia debaixo dessa catacumba até o século IV, comecinho do século IV. Então é a partir daí que começa então a se formar a liturgia e, portanto, começa a haver essas manifestações, esses atos públicos na vida dos cristãos. A observância dessa Semana Santa, ela vem sendo decaída através das décadas. Me lembro quando criança, no interior da Bahia, mesmo sem grande instrução de catecismo, mas aquela ideia de que era Semana Santa, sobretudo quando se aproximava da sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aquela apreensão que as crianças tinham dentro de si, em todo cuidado para não fazer nada que perturbasse aquela Semana Santa, as coisas básicas que as crianças faziam, como brincar, quebrar licuri, fazer barulho, gritar. Os pais diziam, não pode, porque estamos na Semana Santa. E as crianças então tinham aquele cuidado com a Semana Santa, mesmo as crianças. Hoje nós vemos uma grande decadência na parte dos cristãos, em falta de observação, falta de apreço, falta de reverência a essa Semana Santa. Não basta. Me lembro também outro exemplo, ainda de criança, havia perto da casa dos meus pais uma família protestante que tinha chegado há pouco tempo,
E meu irmão mais novo foi para essa casa numa quinta-feira. E lá eles deram carne na quinta-feira santa. Foi bem escandaloso para nossa família, porque era inusitado. Então, mesmo as crianças comerem carne na sexta-feira maior chamada. As mercearias do povoado não abriam na sexta-feira santa. O máximo que podia vender na sexta-feira santa era vela. Observe como realmente houve e aumenta uma decadência realmente dos costumes católicos. Como esses costumes, essas práticas fazem bem para nossas almas, como mantém a nossa fé, porque é justamente através desses gestos práticos em que nós expressamos a nossa fé e nós preservamos a nossa fé. E quando entra então a revolução, ele vai tirando todos esses costumes e então as pessoas vão ficando indiferentes. E também outro fator que aumenta bastante essa indiferença Semana Santa é o mundo protestante que aumenta, e eles, não sei que espírito os anima, que eles não comemoram os atos da paixão de Nosso Senhor. Eles não comemoram. E isso também vem prejudicar a fé católica também, porque viver cercado de protestantes causa muito mal à fé católica, porque os nossos dogmas mais caros, eles não fazem conta, eles desprezam, e isso prejudica muito a fé católica. Viver em um país protestante se paga muito caro, e mesmo num país laico, como se diz, o Brasil, mas eles cada vez mais vai sendo invadido por essa prática protestante, e a fé católica então vai ficando sempre prejudicada. De nossa parte, então, precisa cada um tomar essa consciência de restabelecer essa vida católica na medida do possível, colocar nas vossas crianças essa mentalidade católica que foi perdida, e assim podermos reconquistar esse mundo decaído, né, pós-Vaticano II. A fé católica decaída, os costumes católicos decaídos, após as consequências perversas do Vaticano II. Esses ramos representam que foram bentos, eles são um sacramental e, portanto, devem ser também venerados e guardados com carinho em lugar digno. E esses que ficaram aqui na igreja, eles vão ser transformados em cinza para ser usado na quarta-feira de cinza, na próxima quaresma. E é um sacramental, então eles têm também a propriedade de expulsar os demônios, de repelir os demônios na casa que eles ficarem. Também ele é símbolo o ramo também, a palma, é símbolo da fortaleza e símbolo também do heroísmo. Se já observaram algumas imagens dos mártires, eles trazem uma palma. E assim, o que nós fazemos aqui nessa procissão, sobretudo, é dizer ao Nosso Senhor: quero também ser mártir como o Senhor foi em Jerusalém, porque era preciso que Nosso Senhor ali naquele momento entrasse triunfante em Jerusalém, para que ele se cumprisse perfeitamente o que estava profetizado nas Escrituras a respeito do Messias, do Redentor, que profetizava exatamente isso, que o Messias, o Redentor, deveria entrar triunfante em Jerusalém e ser reconhecido de público como aquele que tinha chegado realmente para ser o Redentor, o Messias, ao passo que os judeus esperavam um Messias caído do céu.
A tentação, o desânimo pode nos acometer, mas devemos reagir como Santa Gertrudes. Conta-se que ela, em um domingo de Ramos, estava sendo profundamente tentada para o desânimo, passando na cabeça dela que era impossível ela ser santa, que ela era muito ruim, que ela tinha muita maldade, tinha muita que se vencer. E Nosso Senhor então lhe aparece e diz a Gertrudes: Gertrudes, não é tão difícil assim. Basta uma coisa. Você dizer quero. E assim para nós também, esse exemplo de Santa Gertrudes sirva diante das nossas dificuldades, das hesitações em fazer uma confissão, das hesitações em deixar um vício, em deixar uma má atração. Bastasse que disséssemos a Nosso Senhor quero, e assim com esse espírito então de um ato da vontade firme, que nós faremos essa procissão proclamando Nosso Senhor como Rei, e também estando disposto a segui-lo até Jerusalém, e pedindo também a Ele a fortaleza dos mártires, também de encarar, se for necessário, o próprio martírio para a nossa salvação.